Olá a todos, continuando agora com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente está nas alachot ligadas à refeição, o modo como a pessoa deve se comportar durante a seudah. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na alachá tet. Assur lizrok pat afilo במקום שאינו נמאס כזריקה ביזיון. É proibido jogar pão, mesmo que o pão não vai estragar, mesmo que vai chegar como se deve na outra pessoa, não vai estar jogando ele fora, não vai ter aqui a proibição de bal tashchit, de estragar uma comida e não aproveitar dela, não se pode jogar pão, mesmo que ele não estrague. Pão ele é considerado o principal alimento do ser humano, que traz satisfação e traz para ele força, então Hazal deram alachot especiais ligadas ao pão, como a gente viu sobre a brachá de Amotzi, por exemplo, sobre tomar cuidado para não deixar ele molhar ou estragar, algo do tipo. Outra alachá ligada a isso é que a gente viu agora, de não se pode jogar pão. Então alguém que ele está fazendo uma salat Shabbat, por exemplo, ele cortou as halot, ele vai distribuir um pedaço de halá para cada um, ele deve passar isso de um para o outro, ou colocar num prato e ir passando o prato, mas não jogar o pão. Embora tenha gente que sim costuma jogar pão, entre alguns faradim existe esse costume, mas a maioria dos poskim trazem que não se deve jogar pão, mesmo que ele não estrague. O Sharminei Halim, porém, com relação a outras comidas, Hazal não colocaram essa humra, esse din especial, essa lei especial com pão, por isso outras comidas, se estraga, se quando a pessoa joga, ele cai em algum lugar, ele estraga, como frutas, por exemplo, um figo, se você jogar um figo, ele cair na mesa ou bater numa parede, ele vai estragar, vai perder a comida, aí é proibido. Mas se ele não estraga, como por exemplo jogar bala, como se costuma jogar bala quando tem um bar mitzvah ou quando tem algo do tipo, que ela não estraga, as crianças conseguem pegar, ela está embrulhada, ou mesmo comidas, tem comidas que você pode jogar de uma pessoa para outra, como um egozimo, uma maçã ou algo do tipo, e isso não vai estragar. Então nesse caso não tem problema. Então com relação a pão é proibido jogar de qualquer forma, mesmo que não vai estragar. Com relação a outras comidas depende. Se quando eu jogar isso vai cair em algum lugar, ou vai bater e vai amassar, e vai ficar estragado, aí é proibido, mas se ele vai continuar bom, não tem problema nenhum. Não pode sentar numa sacola com frutas, por exemplo, que quando a pessoa senta em cima, amassa e estraga as frutas, é proibido. Também não se faz com vinho ou qualquer outro tipo de bebida, qualquer outro tipo de líquido, que senão água. Com água a gente faz Netilat Yadayim, como todo mundo faz, mas outros tipos de bebida, mesmo que eles serviriam também para Netilat Yadayim, por ser um desprezo para a bebida, que é uma bebida importante, uma bebida que satisfaz a pessoa, com um gosto especial, por ser um desprezo jogar para lavar as mãos, é proibido. Então, somente com água se faz Netilat Yadayim. Quando a pessoa vê uma comida jogada no chão, deve-se levantá-lo. Uma comida que ela é apta a ser comida por um ser humano, certo? Ela serve de comida para qualquer pessoa, não se pode dar para um animal comer. Para o animal a gente dá comida de animal, mesmo que seja uma ração, seja algo preparado e produzido para o animal, não tem problema. Mas uma comida que uma pessoa pode comer, não se dá para os animais. Tem quem diga que se o animal pertence à pessoa, ele tem a obrigação de alimentar ele, então tudo bem, isso é muito costume, às vezes quando você está fazendo um churrasco, alguém tem um cachorro, então às vezes dá pedacinhos de carne para ele. Então se essa carne qualquer outra pessoa poderia comer, não se deve dar para os animais, mas partes da carne que ninguém vai comer, ou de acordo com algumas opiniões, já que o cachorro é seu e você tem a obrigação de alimentar ele, então nesse caso seria permitido. הלכה י' אם צריך לעשות איזה רפואה בפת או בשאר דבר מאכל אף על פי שנמאס בכך, מותר. Caso seja necessário usar o pão ou qualquer outro tipo de comida para fins medicinais, mesmo que o pão vai se estragar através disso ou qualquer outra comida, não tem problema nenhum. O que a gente vinha falando até agora, que a gente viu na halakha anterior, é se eu jogar para alguém, isso vai estragar, vai ser perdido e ninguém vai utilizar isso, aí não pode. Mas se eu tenho um fim medicinal, eu preciso usar isso para a produção de algum remédio ou algo do tipo, às vezes não precisa ser um remédio que vai ser ingerido, às vezes pode ser para fazer uma pomada ou alguma coisa parecida, aí não tem problema, já que a finalidade é positiva. הלכה י"א, היזהר מאוד בפירורים שלא יזרקם, דקשה לעניות, אלה קבצם ויתנם לעופות. Hazal trazem que se a pessoa ele despreza mesmo as migalhas de pão que sobram, isso daqui pode trazer pobreza para a pessoa. Então, mesmo migalhas de pão que ficaram no fim da seudá, não se deve jogá-las como se não tivesse valor nenhum,
passar a mão na mesa, jogar ela para o chão como se não tivesse importância nenhuma. Migalhas de pão, deve-se tomar cuidado com elas. Junta ela, ele traz aqui para juntar elas, entregar, dar isso para os passarinhos comerem, já que ninguém vai comer, ou pelo menos quando a pessoa vai jogar fora isso, ele não tem passarinhos para dar, que ele joga isso fora de uma maneira um pouco mais respeitosa, num saquinho ou algo do tipo, e não é passar a mão na mesa e deixar isso cair no chão. Isso daqui não é certo fazer, mesmo com migalhas de pão. Caso a pessoa esteja comendo num parque, por exemplo, que quando ele joga no chão, os animais vão vir e comer, passarinhos vão comer disso, então tudo bem, ele está alimentando os passarinhos, mas jogar como se fosse lixo, não se deve fazer isso com migalhas de pão. הלכה י"ב, השותה מים לא ישתה בפני רבים, אלא יהפוך פניו, ושאר משקים אין צריך להפוך פניו. Alguém que ele bebe água, ele não deve beber água perante outras pessoas, mas outras bebidas não tem problema nenhum. Alguém que está bebendo água num lugar público, ele deve virar para a parede ou para um lugar onde não tenha pessoas e beber água dessa forma. Os poskim trazem, assim traz o Kaf HaChaim, o Ben Ish Chai, que hoje em dia a gente não tem esse costume, hoje em dia não tem problema nenhum de tomar água perante outras pessoas. הלכה י"ג, אין מסתכלים בפני האוכל והשותה ולא בחלקו שלפניו כדי לא לביישו. Se você vê alguém comendo, não deve se ficar olhando para a pessoa que está comendo, ou bebendo, ou para o prato da pessoa, para não envergonhar ele, certo? Aqui é uma questão de sensibilidade. Às vezes está todo mundo sentado em um lugar e tem uma pessoa justamente com um prato, comendo algo do tipo, quando as pessoas ficam olhando o que ele está comendo, como ele está comendo, se às vezes sujou a boca ou algo do tipo, isso pode deixar a pessoa envergonhada, não se deve fazer isso. הלכה י"ד, כל מאכל ומשקה שמביאים לפני אדם שיש לו ריח ואדם תאב לו, צריך ליתן ממנו מיד דבר מועט להשתמש. לפי שמזיק לאדם שרואה לפניו מאכל שהוא מתאווה לו ואינו יכול ואינו אוכל ממנו. Caso seja trazido na frente de uma pessoa uma comida gostosa com um cheiro especial, e a pessoa sentiu o cheiro da comida e ficou com muita vontade de comer, deve-se dar para ele um pouquinho dessa comida, porque senão pode fazer mal para a saúde da pessoa, que ele queria muito comer alguma coisa, ele sentiu um cheiro muito forte de uma comida, ele ficou com muito desejo, muita vontade e não pôde comer, então deve-se dar para ele comer alguma coisinha, não é aqui um motivo de perigo de vida ou algo do tipo. Então caso a pessoa, por exemplo, ele comeu carne e agora ele sentiu o cheiro de algum chocolate ou de alguma coisa de leite especial, obviamente nesse caso não é permitido comer leite, mas caso seja uma coisa que é permitida de comer e a pessoa trouxe para se servir, ele viu que alguém está olhando e queria muito comer isso, está sentindo muito desejo, deve-se dar um pedacinho para ele. הלכה ט"ו, לא ייתן אדם לאכול אלא מי שיודע בו שייטול ידיו ויברך. Não se deve dar comida para uma pessoa que você sabe que ele não vai fazer brachá. Antes de comer, todos devemos fazer brachá, como é conhecido. Agora, se você dá comida para alguém e você sabe que ele não respeita, e você sabe que ele não vai fazer brachá, é melhor não dar para ele comida. Você só dá para ele comida, você sabe que ele vai fazer brachá, às vezes você pode ajudar ele a fazer a brachá, você pode fazer a brachá alto e ele responde amém, mas entregar comida para alguém que você sabe que não vai fazer brachá, você está, na verdade, causando com que ele faça algo errado. Então você está prejudicando ele, você está mais prejudicando do que ajudando. Então você deu uma comida, ele ficou feliz, mas ele perdeu a brachá. Isso daqui é um prejuízo espiritual muito pior do que o ganho que ele tem com a própria comida. Por isso não se dá comida para alguém que sabe que ele não vai fazer brachá, a não ser que você vai ajudar ele nessa situação. Tem quem diga que se for um caso de tzedakah, é alguém pobre, e você não sabe se ele vai fazer brachá ou não, não precisa entrar no assunto. Ele está precisando de comida, ele está precisando de um dinheiro para comprar alguma coisa, alguma comida, então você pode dar e não perguntar muito a questão, porque tem aqui a questão de tzedakah. Mas se é um amigo, se é alguém que você conhece, que você está oferecendo alguma coisa, ajuda ele a fazer brachá. Última alahá última alahá de hoje, alahá ט"ז, 16, אישה שאין בעלה עימה, אין לה לשתות יין, viu במקום אחר שלא בביתה, אפילו אם בעלה עימה, אסורה לשתות. Uma mulher que ela se encontra sozinha, sem o marido, ela não deve beber vinho. O vinho tira um pouco da consciência da pessoa, ou dependendo da quantidade, tira bastante da consciência da pessoa, e uma mulher que ela bebe vinho, ela fica bêbada, ela fica numa situação muito delicada, por isso, uma mulher casada que o marido não está com ela, ela não deve beber vinho. Se o marido está por perto, ela também deve evitar de beber vinho, mesmo que ele esteja por perto, mesmo que se ela não está em casa, digamos assim. Se ela não está em casa, está num lugar público com outras pessoas, mesmo o marido estando por perto, ela deve evitar tomar vinho. Ve'odin shar mashkim meshakrim, não só vinho, qualquer bebida alcoólica que deixa a pessoa bêbada. Ve'im iregilah lishtotan bifnei ba'ala, muter lishtot me'at shelo bifnei ba'ala, porém se ela está acostumada a beber vinho
vinho, então ela já não tem tanta sensibilidade com isso, o marido sabe que ela bebe, é normal, é algo comum, então mesmo quando o marido não se encontra, ela pode tomar um pouco, porque isso não vai afetar as decisões e a consciência dela, mas tomar muito cuidado com relação à bebida. Obviamente também homens devem evitar ficar bêbados, mas no caso da mulher, a situação é um pouco mais delicada.